Gente, e falar de vida, falar de Deus, falando sobre vida aqui, ó. Todo bebê chora, é isso mesmo. Bebês completamente saudáveis chegam a chorar entre 1 e 3 horas por dia, sem que haja nada aí de anormal com eles. E o choro é a forma que encontram aí para se comunicar com o mundo, como interpretar o choro. E aí, como é que nós devemos interpretar o choro dos pequeninos? Então, fiquem atentos aí às orientações do nosso querido especialista, pediatra, o nosso querido doutor Navantino Alves. Ele deu aqui falou o histórico dele. Eu vou pedir para o senhor falar, doutor Navantino. Muito bom dia, seja muito bem-vindo. Nós estávamos aqui batendo um super papo aqui antes de entrar nos bastidores. Mas, doutor Navantino, conta só um pouquinho do currículo. Quantos anos que o senhor é pediatra? Tem um tantão de tempo, sabe, Carol? Não vou te falar muito não, senão eu fico velho demais. Mas, na verdade, eu queria até começar a conversa com você, aqui ao vivo, para lembrar que eu estou tão feliz de estar aqui nessa televisão assim ligada nas coisas religiosas, principalmente nas coisas cristãs, porque eu não sou como vocês, não, eu não sou tão ligado, não. Mas eu aprecio, respeito demais da conta e de certo modo, na minha vida, nesses tantos anos, a gente tenta, de certo modo, fazer isso que os cristãos deveriam fazer. E eu trabalho também no Fundo Cristão para Crianças, eu sou conselheiro lá, e lá tem vários batistas no nosso conselho. Nosso presidente, inclusive, é batista do Colégio Batista Mineiro, doutor Valceni. Mas então, na verdade, a gente participa dessas coisas com um carinho muito especial. E na profissão também, a gente tenta ser assim, tanto na Sociedade de Pediatria, quanto na Academia Mineira de Pediatria e em outros lugares que a gente já participou e trabalha. O senhor é professor também na Faculdade de Ciências Médicas, não é isso mesmo? Eu sou titular de Pediatria por concurso lá nas Ciências Médicas, então eu tenho isso com os estudantes também. E para os estudantes de graduação e pós-graduação, na residência, a gente tenta sempre mostrar que o trabalho nosso como pediatra, como profissional, é sempre um trabalho que tem muita ligação com os ensinamentos cristãos. Então isso é muito importante. Fico muito feliz e parabéns para vocês e pela televisão que vocês têm. O privilégio é nosso de ter o senhor aqui. Nós vamos começar batendo um papo e eu já quero mostrar um livro do doutor Navantino, Os Primeiros 1000 Dias, Determinando o Futuro. Olha que interessante, gente. Esse livro, ele falou que tem tudo a ver com o tema de hoje, com choro, tem tudo a ver com, realmente, nós comentamos aqui hoje mais cedo sobre estilos de vida, doenças que vão acometendo aí o dia a dia das pessoas. Explica para as pessoas esses 1000 dias, o que eles representam, doutor Navantino? Os 1000 dias, Carol, ele na verdade são os 280 dias de gravidez, porque o pessoal acha que gravidez são 9 meses, mas esquece que são 280 dias contados. Então, se você pegar os 280 dias dentro do útero e somar com 365 dias do primeiro ano e 365 dias do segundo ano, você soma 1000 dias. E esses 1000 dias, quando eles são bem cuidados, eles determinam o futuro das pessoas. No segmento anterior, você entrevistava alguém que dizia sobre diabetes, dizia sobre hipertensão, dizia sobre câncer. Então, hoje nós sabemos que se nesses 1000 dias você é bem cuidado, na verdade você vai ter muito poucas doenças, muito menos doenças, e principalmente doenças crônicas no futuro, como hipertensão, câncer e essas coisas assim. Mas também o menino bem cuidado nos 280 dias dentro do útero e mais no início da vida, cá fora, mamando no peito exclusivamente por 6 meses, se a mamãe tem leite suficiente e tudo mais, esse menino provavelmente não vai ter desconfortos abdominais que você chama de cólica, e que nós, como professor da área, sabemos que a pediatria chamada baseada em evidências, ela não chama de cólicas. Então, na verdade, o que esses meninos têm são desconfortos abdominais ligados a coisas do meio ambiente. Então,
problemas de estresse dentro de casa, falta de aleitamento materno, uso de leites artificiais que ele não está acostumado a digerir. Então, os enzimas intestinais dele começam a ser fabricados de forma inadequada, a digestão dele fica de forma inadequada, a evacuação dele não é adequada, não é regular, ele passa a ter desconfortos com náusea, com vontade de vomitar. Ele não te fala, mas ele pode ter sentimentos desse tipo. Ele regurgita o leitinho que ele come. Então, na verdade, surgem muitos gases no abdômen, a barriguinha dele fica distendida. Então, essa coisa toda que você chama de uma forma muito simplista de cólica do neném, na verdade é um desconforto global que ele apresenta. Então, hoje a gente fala que esses meninos que têm esses desconfortos abdominais nos primeiros 6, 8 meses de vida são crianças que estão passando por atitudes ambientais inadequadas, que o nenenzinho que mora lá no meio do mato geralmente não tem isso. Quem mora na roça, mamando no peito o dia inteiro, numa mamãe que não tem o estresse dos grandes centros urbanos, não tem problemas dentro de casa com o dia a dia da casa, com o barulho lá fora, com sair correndo para o supermercado buscando as coisas, deixando o nenenzinho em casa, às vezes com uma pessoa, uma cuidadora qualquer. Quer dizer, então tudo isso afeta um neném que não está adaptado para isso. Ele queria, como todo animal, viver junto com a mamãe. Eu lembro, numa hora dessa, me veio à cabeça, o que aconteceu outro dia no zoológico de Belo Horizonte. 2 gorilinhas nasceram e os 2 gorilinhas, os cuidadores, não conseguiram descobrir se eles eram macho ou fêmea, porque o tempo inteiro com o tempo todo a mamãezinha deles agarrava assim e não deixava mostrar nem a genitália externa. Então, a ligação mãe-filho entre esses 2 gorilas, esses gorilas, mulheres, fêmeas com seus nenéns, é semelhante ao que nós queríamos que existisse com as mamães. Certo. Mas é claro que uma mamãe, você sabe disso, você é uma mulher moderna, deve ter filhos também e tem suas atividades todas como essa que você está tendo agora. Então, na verdade, o neném em casa não esperava que fosse isso que a mamãe fosse dar a ele. Achava que a mamãe ia ficar com ele o dia inteiro no colo, como a bebezinha lá durante muitos dias, mais de mês, ficou no colo das suas mamães gorilas. Então, é uma história assim que a gente tem que saber que, apesar de nós sermos humanos, nós temos que ver o que acontece nos animais. E nos animais essas coisas normalmente não acontecem, isso que você está tratando, porque o ambiente deles é mais humano. Doutor Norbertino, eu quero que o senhor assista comigo uma matéria falando sobre os bebês, sobre esse chorinho, porque eu tenho certeza que tem muita mãe que está atenta para que o Senhor ajude, auxilie a tirar algumas dúvidas, porque até que comece a falar não é fácil, às vezes, você conseguir interpretar tudo aquilo que o neném está querendo. Então vamos conferir essa matéria. Estas crianças estão calminhas, mas o choro é um importante meio de comunicação entre elas e os adultos. Com mais de 3 décadas de experiência na educação infantil, esta professora dá dicas sobre as características dos choros. Geralmente, quando a criança está com fome, ela coloca as mãozinhas na boca, ela se contorce mais. Se é um chorinho de dor, a cabecinha às vezes vai um pouquinho mais para trás. E essa criança tem um choro que vem mais daqui do peito, e aquele mais forte. Se é um chorinho de mãe, é aquele chorinho mais brandinho, mas ele vem com um sentimento que muitas vezes a criança soluça. O dia a dia entre os pequenos ajuda a compreender os tipos de choros, mas a dica para as mamães é atenção. Porque as crianças elas dão sempre sinais, tanto vocais como corporais. Mas os adultos devem ficar em alerta. Os pequenos são espertos e podem se valer do choro para conseguirem o que querem. Se uma mãe está percebendo que é um chorinho de mãe, às vezes ela tem que deixar um pouquinho, para aquela criança, porque a criança ela é muito esperta. À medida que, se ela chora, a mamãe atende, é aquele mecanismo que ela vai usar todas as vezes que ela quiser alguma coisa.
chorinho, eu dou conta. Doutor Navantino, imagina quando eles chegam lá no consultório. Tem uns chorinhos por ali? É, claro, choram demais. Na verdade, a gente já está acostumado, né? Com choro de neném e cocô de neném, que as fraldas estão sujas também. Mas o importante a gente lembrar também, Carol, é que esse vídeo é interessante, porque mostra uma coisa que não é o que o bebê espera. Ele está sendo terceirizado. Então, esses bebês estão num coleginho, quer dizer, que é um lugar apropriado, uma escolinha, quer dizer, um berçário, não um maternal. Mas, na verdade, dentro da filosofia que a gente estava começando a conversar com você, não é isso que a natureza propôs para ele. Então, a natureza queria que ele ficasse como o gorilinha com a gorila. Com a mamãe. Com a mamãe. Então, na verdade, agora você não pode querer que a mamãe faça isso numa cidade como a nossa. Então, na nossa cidade, mamãe tem que trabalhar, mamãe tem que ganhar dinheiro, ela tem que ajudar o papai nas coisas da casa, ela tem que cuidar dos outros meninos, ela tem que fazer comida para o almoço, para o jantar, tem que lavar roupa, tem que fazer compra no supermercado. Então, evidentemente, o neném tem que ter um lugar para ele. Então, graças a Deus, a Prefeitura de Belo Horizonte, por exemplo, está fazendo uma série de unidades desse tipo que foram mostradas aqui. Certo. Então, não só quem tem dinheiro, mas quem não tem muito recurso, também tem gratuitamente esses centros para colocar o neném. Porque é melhor colocar num lugar desse do que deixar com uma vizinha, por exemplo, que tem vizinhas que tomam conta de 3, 4 crianças para as mamães trabalharem. Agora, na verdade, às vezes a vizinha não é treinada, a vizinha não tem paciência suficiente, a vizinha também está fazendo aquilo para ganhar um recurso financeiro que ela precisa. Então, na verdade, já que você tem que terceirizar, terceiriza no lugar certo, que provavelmente é um lugar semelhante a esse, que a Prefeitura de Belo Horizonte tem já uma meia dúzia ou mais de centros desse tipo. Então é interessante. Mas esse menino chora muito mais do que se ele estivesse em casa, ele reclama mais. Na verdade, ele gosta de brincar com os meninos. Mais, né? Adoece mais. Ele gosta de brincar com os meninos. Então é muito importante lembrar que menino não gosta de brincar com adulto, não. Ele gosta de brincar com a mãe dele, com o pai dele, com o irmão dele. Mas se aparece um adulto estranho, que não tem ligação emocional importante com ele, como tem um familiar próximo. Então, por mais que esse adulto seja carinhoso, adequado e tal, ele não substitui o carinho materno e nem o amor materno. Então, o neném percebe isso. Então, ele vai chorar mais, ele vai estranhar mais e tudo mais. Então, na verdade, o início da conversa era a cólica do bebê. Cólica do bebê, entre aspas, que é desconforto abdominal, é nos primeiros meses de vida. E esses meninos já têm 1 ano, 2 anos. Esses meninos, o choro deles, o aborrecimento deles, não é por problema gastrointestinal. Geralmente é coisa relacionada com o ambiente que ele não está gostando, está estressando a ele está com saudade dos pais, ou principalmente da mãe. Ele gosta das crianças que estão com ele, mas o menininho toma um brinquedinho dele, ele chora, ele vai lá e dá um tapa no menininho, o menininho dá outro tapinha nele. Então vem essa história que é uma selvazinha que nós todos temos na vida, dos limites, mas está começando cedo demais. Então eu não sei, a nós pediatras, principalmente que ensinamos, a gente ainda não chegou à conclusão se o berçário é uma coisa ideal. A gente não sabe se colocar o neném, e nos Estados Unidos eles colocam muito mais cedo, já com 2, 3 meses, existem clínicas berçários para esses meninos. A gente acha que isso aí é terceirizar a criança num horário numa época muito tenra. Então, a gente não tem opinião formada, como a gente não tem opinião formada sobre bico. O bico pode fazer abandonar o leite materno? Pode, mas é verdade absoluta? Não. Então, na verdade, a mamadeira sim, mas o bico em inglês chama pacifier. Pacifier em inglês significa pacificador.
Então você, quando dá um bico para o neném, ele fica pacificado. Então esses nenenzinhos que estão chorando aí, se você der um biquinho para ele fica mais calmo. Então ele como gosta. Se fosse um apoio, uma segurança. É uma segurança. Ele, na verdade, ele sabe que não é o bico do peito da mãe, mas é uma coisa parecida. Então dá a ele uma boa sensação. Então eu acho que tem muita coisa que não é explicável. Sim. A gente não pode fazer afirmativas para você, principalmente para o seu público, afirmativas que sejam isentas de discussão. Sim. Então isso tudo aqui tem discussão. Mas no ponto de vista prático, o que a gente vem ensinando atualmente para os futuros pediatras e médicos é que tem muita área cinzenta atrás disso para ser esclarecida. Mas até prova em contrário, o ideal mesmo é mamar no peito até 6 meses, é ficar com a sua mamãe o maior tempo possível. Se tiver mais leite materno, amamenta até 2 anos, até 3 anos. Tem uma moça chamada Cláudia Kiss, que você deve lembrar, Cássia Kiss, ela tem fotos que o Ministério da Saúde de pendura nos postos de saúde, coloridos, bonitos, da Cássia Kiss amamentando um neném de 3 anos de idade, o filho dela. Então ela amamentou até 3 anos. Então é uma maneira do governo, inclusive, tentar mostrar à população que conhece essa artista e que respeita todos os artistas, de uma maneira geral, a população é muito ligada com a televisão, com as novelas e tudo mais. Então uma figura dessa ajuda muito a comercializar a ideia de que deu peito enquanto ele existir. E isso faz toda a diferença no futuro da criança, né, doutora? Demais da conta. É o livrinho aí dos 1000 dias. Então, nesses 1000 dias, você tem, além do período intrauterino, que a mamãe não deve fumar, não deve ter estresses maiores, deve ter boa alimentação, deve tomar vitaminas, ácido fólico, vitamina B12, ferro adequadamente, deve ter um pré-natal bem feito, não deve tentar não ter diabetes gestacional, não ter hipertensão na gravidez, não deve ter parto prematuro. Então, tudo isso é do obstetra, não é do pediatra. Então, o obstetra, nos primeiros 280 dias desses 1000, esse obstetra é fator fundamental. E eles sabem disso, estão cuidando disso nas mamães que estão grávidas quando vão ao consultório. E nós, pediatras, pegamos o neném na hora que ele nasce, já na sala de parto, fazemos toda uma humanização do atendimento perinatal, botamos a mamãe no colo, o neném no colo da mamãe já na sala de parto, estimulamos o parto normal, o parto vaginal, e não a cesariana abusiva, que no Brasil, no hospital, eu trabalho no hospital privado em Belo Horizonte, a cesariana ultrapassa 80% dos partos. Então, na verdade, trabalho também na Santa Casa de Belo Horizonte, onde a cesariana não passa de 30%. Por que que a mamãe do SUS tem 30% de cesariana e a mamãe dos planos de saúde tem 80%, 90% de cesarianas em alguns hospitais da cidade? Então, isso não é correto, isso não é correto para nada. Então, neném também não gosta disso. Entendi. Então, dentro desses 1000 dias, ele não gosta de nascer de cesariana. Cesariana só se for necessário, cientificamente, não porque a mamãe quer, a mamãe tem medo de parto, medo de dor, não é por isso não. Neném não pensa e ninguém pergunta para ele se ele quer, como é que ele quer nascer. Então, isso é uma outra história. Mas então, nasceu o neném, ele deve ficar com a mamãe, mamando no peito, aquela história toda. Então, esses desconfortos desaparecem. Agora, alguém falou no vídeo de chorar. Chorar, todo menino chora. E chorar é a maneira dele pedir a você alguma coisa. Então, quando ele choraminga, você chega perto dele, ele olha para você, não sabe dizer nada. Mas você, como mãe, começa a pensar que ele está querendo ir para o peito, pensar que ele está querendo um aconchego. Imaginar o que ele está querendo, né? Ele está querendo. E a importância da mamãe poder estar junto do seu filhinho para poder perceber e identificar como é a sociedade. Quanto mais tempo você gasta com a sua criança, mais você vai conhecer a sua criança e com mais facilidade você vai entender o que ela está querendo. Doutor Navantino, eu quero agradecer o senhor muito. Obrigado. Muito obrigada. Uma aula, tivemos uma aula aqui. E se as pessoas quiserem adquirir, tem condição de adquirir este livro? Esse livreto, na verdade, ele não é vendido, não. Ele foi feito por uma empresa
de leite em pó, e essa empresa distribuiu esse para os pediatras brasileiros. É um livro científico. Agora, eu tenho alguns exemplares, se alguém quiser entrar em contato comigo, eu posso facilitar a chegada do exemplar. Então, aí, ó, os primeiros 1000 dias determinando aí o futuro.